Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos apaixonados por comércio internacional como eu sou. Espero que estejam todos bem. Estive ausente por uns dias mais uma vez, por motivos de viagem profissional internacional. Agora de volta, como prometido, vou comentar um pouco, tratar um pouco sobre a logística internacional através do transporte marítimo por container. São muitas as variáveis, são muitos os temas a serem abordados, mas vou tentar aqui resumir de forma prática, de acordo com o dia a dia ou o nosso dia a dia no comércio exterior, como funciona a sequência e este modal de transporte internacional muito usado. Aliás, você sabia que mais de 95% do comércio exterior brasileiro, por exemplo, são transportados através do container, através do modal marítimo por container? Pois é o modal mais utilizado e de grande valia para todo o comércio internacional mundial, não só brasileiro, né? Então, hoje vamos tratar então a respeito deste modal e como funciona. Por exemplo, como que fazemos para transportar uma carga, por exemplo, do interior, de uma cidade do interior do Brasil, centro-oeste, norte, nordeste, sul, sudeste, até algum outro ponto no mundo e que seja tudo entregue e de acordo com as características e todas as peculiaridades deste transporte. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro gostaria e vou contextualizar a respeito dos players desse transporte. Ou seja, como é que funciona e quem é quem nesse transporte. Primeiro, contextualizar que no dia a dia do comércio exterior nós chamamos o transporte por container de FCL, que significa Full Container Load. Para quem convive, já tem um pouquinho de experiência também com o transporte marítimo por container, sabe que existe uma outra modalidade, além do FCL, que é o LCL, que significa Less Than Container Load, que nada mais é do que o transporte de cargas menores que são consolidadas dentro de um container, tá? Mas, enfim, esse tema eu vou comentar mais adiante, que é um transporte específico que também funciona muito bem e que também faz parte do transporte marítimo por container, tá? Vamos lá então. Então, no transporte por container ou FCL, existem alguns players, ou seja, existem alguns atores que são envolvidos em todo esse tipo de operação. Para iniciar, e o mais importante deles, é o armador, que nós chamamos que são os proprietários dos navios e das linhas de serviços de um porto até o outro. Então, são basicamente os donos dos navios, tá? Internacionalmente, nós também chamamos de carrier e também de shipping line, né? Ou shipping lines para vários armadores, tá? No plural, obviamente, tá? Então, o armador é o proprietário do navio e é com quem nós vamos tratar a respeito do contrato de transporte marítimo internacional. Além dele, logicamente, nós temos o exportador, o importador, não menos importante e o mais utilizado também para a intermediação e contratação desse transporte são os agentes de carga ou freight forwarder, como eu sou também, sou apaixonado pelo transporte internacional, não só o marítimo, né, o aéreo, o rodoviário e também o marítimo, lógico, repetindo aqui, sendo redundante. Nós temos os portos, logicamente, nós temos os terminais primários e secundários, nós temos os armazéns e nós temos também o transportador rodoviário, que é o que vai fazer a pernada, que nós chamamos, ou o trecho interno de cada país, para que essa carga no container seja transportado da fábrica, por exemplo, ou do armazém de origem até o porto, e lá no destino a mesma coisa, para retirar as cargas do porto e enviar até o seu destino final, seja o importador, ou seja o comprador, ou seja um terminal também intermediário que existem em todos ou praticamente quase todos os países do mundo, tá?
O agente de carga é um dos atores principais nessa contratação ou intermediação de negócios entre o armador e o exportador ou um importador. Tá? Então, geralmente, o agente de carga é que tem o contrato junto ao armador, junto ao proprietário do navio, para que seja contratado e reservado de acordo com a necessidade do importador ou de você que está aqui assistindo, né, que são os interessados em transportar sua carga para algum país. Vamos tratar um pouquinho, eu vou focar um pouquinho no caso de exportação, como é que funciona. Na exportação, você vai ter o seu contrato direto, eu não posso deixar de dizer isso, junto ao armador, à companhia marítima, né, que é responsável pelo transporte de uma linha de serviço do país A para o país B, ou o seu agente de carga, que será contratado por você para reservar o serviço. Logicamente que existe toda uma sequência. Primeiro você vendeu sua mercadoria para o país X, qualquer parte do mundo, e o seu comprador ou importador vai determinar que você entregue, por exemplo, uma mercadoria no porto desse país X. Então você vai contratar, se você estiver vendendo no Incoterm FOB, você aqui no Brasil vai contratar somente o transporte até o porto, e o importador, nós já vimos isso em outros vídeos, falei muito sobre os Incoterms, só estou contextualizando aqui para realmente deixar marcado de como funciona. Então, e o importador vai contratar o frete marítimo através do agente de carga lá fora, o agente de carga dele, que vai ter um parceiro aqui no Brasil e vai fazer essa contratação do frete internacional, tá? Mas agora, vamos tratar de uma sequência um pouquinho mais fácil para bom entendimento. Digamos que você esteja vendendo, exportando sua mercadoria com o frete pago até o porto de destino no país X, que nós estamos visualizando, e você é responsável por contratar esse frete. Então, como é que vai funcionar? Você vai cotar através do seu agente de carga o transporte marítimo do seu porto aqui no Brasil até o porto do país X, do seu importador, e o agente de carga vai cotar, você vai aprovar, e você aprovando a tarifa com o armador que o agente de carga negociou e possui contrato, o agente de carga vai lhe proporcionar ou prover uma reserva, que nós chamamos de booking. E essa carga vai ser embarcada de acordo com essa reserva, ou seja, vai ter uma data determinada para a saída do navio, vai ter o que nós chamamos de deadline, ou seja, o último momento para se colocar essa carga dentro do porto, porque isso é muito importante. Você tem que preparar sua carga com antecedência. No caso do container, você vai retirar esse container vazio por via de regra. Lógico que existem outras situações, eu não tenho como me apegar a todos os detalhes de uma operação, mas no geral o que mais acontece dentro do transporte marítimo por container é o que eu estou desenhando aqui para você. Então nesse booking terão todos os dados dessa reserva, né? Qual é que vai ser o navio, qual é o tipo de container que você está solicitando e precisando para carregar a sua carga. Eu já vou colocar mais adiante todos os tipos de container, quer dizer, todos não, alguns dos principais tipos de containers disponíveis no Brasil para o transporte de sua carga, com as dimensões, pesos máximos e o tipo dele, né, para carga seca, para carga química, para carga refrigerada, etc. Eu já vou mostrar isso. Vamos lá, seguimos. Então, esse booking, ele vai ter, ou essa reserva, terão todos os dados, o nome do navio, qual é o porto de origem, qual é o porto de destino, qual é o tipo de container ou equipamento que nós falamos, onde você vai ter que retirar esse container para que você possa fazer essa estufagem. Aqui um asterisco, você pode fazer essa estufagem tanto na sua fábrica, usando a sua equipe e a sua expedição para carregar a sua mercadoria dentro do container, ou você pode disponibilizar a sua mercadoria em algum terminal, ou na transportadora, ou mesmo no terminal primário ou secundário, dentro do próprio porto, ou dentro de um terminal alfandegado de zona secundária, ou seja, fora do porto, que existem também. Em um outro momento nós vamos certamente tratar disso mais detalhadamente a respeito dos terminais. Claro que sempre você terá
que analisar e verificar quais são os custos. O que é melhor para você? Estufar dentro da sua fábrica, utilizando a sua equipe, contratar um transportador para que a estufagem seja feita, ou estufagem ou carregamento, que nós chamamos no nosso dia a dia, dentro de um transportador ou dentro do próprio porto, porque existem variações de custos de como vai ser processado ou procedido essa operação de carregamento. Após isso, a mercadoria é carregada e o transportador contratado por você vai transportar esse container cheio até o porto ou o local de embarque designado pelo armador, pelo dono do navio. A partir daí existem os procedimentos de despacho aduaneiro, etc, etc, etc. Ok? Resumidamente, é assim que funciona. Então, logicamente que tem alguns pontos importantes que você deve sempre verificar. Contratar o agente de carga, verificar qual a melhor tarifa para você, o tempo de trânsito, o free time, ou seja, o tempo livre que você tem deste container para carregar a sua carga e também para o importador descarregar e devolver o container ao armador lá fora, porque, veja, a contratação ou o transporte marítimo por container no FCL, você nada mais, nada menos está contratando ou alugando o container junto a esse armador. Então você está alugando o equipamento para que ele seja transportado dentro do navio dele. Então são duas coisas diferentes. Primeiro, o equipamento e segundo, o transporte marítimo internacional. Até porque você pode ter um equipamento seu, se você quiser comprar um container que seja certificado em bom estado, que seja, enfim, isso aqui também é um tema para um outro vídeo para tratar só sobre o transporte que nós chamamos SOC, em que você tem o seu próprio container e só contrata o navio ou armador para o transporte marítimo. Né? Então, isso é um assunto bem legal também. Gosto muito desse tipo de transporte. Ele é muito, muito utilizado, se não mais do que utilizado, por exemplo, no transporte de containers tanque para químicos, e que a maioria dos exportadores tem os seus próprios equipamentos, né, para o transporte dos seus produtos. Mas vamos lá, voltando. Então, você tem o armador, o agente de carga, o terminal, e você também tem a sua transportadora, ou seja, você tem que ver todos esses custos. O armador também possui custos, que são custos de origem, que existem algumas taxas, como o THC, que é o custo que o armador lhe cobra por utilizar o porto A, B ou C de origem. Né? Tem o THC de destino também, que é terminal. THC significa Terminal Handling Container. Né? É uma taxa do armador. Existe a taxa de BL, existe taxa, alguns armadores cobram taxa de lacre, porque o container tem que ser lacrado e esse lacre custa, porque ele é, enfim, ele não é reutilizável muitas vezes, então alguns armadores cobram, outros não cobram. Existem taxas de risco no país de destino, no porto de destino, que são países mais sensíveis a roubos, a guerras, a ataques de piratas, enfim, existe isso também, né? Então, cada armador possui suas taxas de origem e de destino, e também, voltando à questão do aluguel do container, você tem que saber que você tem alguns dias livres para carregamento e o importador tem alguns dias livres para descarregamento e devolução desse container vazio ao armador, visto que trata-se de um aluguel do equipamento para o transporte de sua carga, ok? Então, é muito importante que seja verificado isso e toda a programação seja feita de acordo com as condições da reserva e que possui todos esses dados, né? Origem, destino, porto, prazo para você colocar no porto, prazo para você devolver no porto, quanto custa isso se ultrapassar esse período que a reserva exige, as taxas de origem, taxas de destino, isso tudo o seu agente de carga ele tem em mãos e consegue coordenar perfeitamente, porque ele tem a expertise de todo esse dia a dia do transporte marítimo, beleza? Então essa é uma parte muito importante que tem que ser seriamente estudada e programada. Fazendo uma analogia para melhor compreensão de como funciona,
fazendo analogia ao nosso dia a dia, o funcionamento, ele nada mais é, por exemplo, de que quando você vai viajar. Você contrata a sua agência de viagens, ela faz uma reserva da sua viagem, você tem o tempo para chegar antes no aeroporto, o tempo para embarcar, já tem a programação de quando chega. Claro que nem todos são flores, eu sempre gosto de ressaltar isso aí, não é fácil, tão fácil assim, é fácil quando se tem uma boa programação com antecedência de tudo que vai acontecer. Né? Então, nós temos também os nossos gargalos, por exemplo, no Brasil, a nossa infraestrutura retroportuária em muitos portos brasileiros não são boas. Nós dependemos desses portos para conseguir entregar dentro dos prazos estipulados pelas reservas, para que sejam entregues dentro desses prazos, para que sejam bem utilizados e que dê tudo certo no final. Tá bom? Então, realmente tem que se cuidar bastante, tem que ter uma boa programação. A estufagem dos equipamentos, via de regra, tem que ser bem feitas. As embalagens, pelo simples fato de que sua carga está dentro de uma caixa de aço, não significa que ela vai estar protegida. Ela tem vários tomos, como nós falamos, ou seja, várias etapas. Então, é guindaste pegando, empilhadeira pegando, transportando no modal rodoviário também em trechos, né? Então, são muitos envolvidos aqui. Eu resumi uma parte dos envolvidos e, dependendo do tipo de operação, o envolvimento, ou seja, o transporte de sua carga vai ser em várias etapas, e isso pode mexer muito com a sua carga dentro dessa caixa de aço ou dentro desse container. Então tem que ter muito cuidado. Sua carga, independentemente de qualquer coisa, ela tem que ser muito bem embalada, tem que ser muito bem presa, né? Se são máquinas, equipamentos, ela tem que ter calço, cuidando sempre quando tem madeira, né? Para a questão da fumigação. Se ela é caixa, são simplesmente caixas e não precisa ser paletizadas, não tem problema, desde que ela seja bem forte, uma caixa bem protegida, o seu produto dentro dela bem protegido, não tem problema nenhum. O container deve ser revisado antes de ser coletado. Vai que você tá colocando o seu produto, por exemplo, em caixas dentro do container e ele contenha um furo e dentro do navio ou na viagem, ele está do lado externo do navio e entre água e molhe a sua carga. Seguro também, né? Eu já falei aqui várias vezes, mesmo nos temas dos Incoterms, né, que o seguro é muito importante, tanto quando seja feito pelo importador ou pelo exportador, justamente por esses problemas que podem ter no transporte. Enfim, são muitos os detalhes que devem ser muito bem cuidados, tá? Então, antecipação, controle de custos, controle de detention ou demurge, que são esses tempos livres que você tem para manejar e entregar esses containers, ou para retirar e carregar esses containers e devolvê-lo cheio ao terminal de embarque, são cuidados muito relevantes. Agora aqui eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de containers, que isso é muito importante aqui. Eu vou deixar para vocês, eu não vou ler tudo isso aqui, não vou me ater detalhadamente sobre cada um dos containers, mas você pode dar uma pausa aí, dar uma lida com calma e olhar, tá? Então aqui, ó, tipos de container, começamos aqui pelo dry, que é para carga geral, carga seca, né, que ele é utilizado, é o mais utilizado certamente para importação ou para exportação, né? O container reefer, que está aqui, que é o container utilizado para cargas que necessitam algum tipo de refrigeração ou congelamento. Então aqui está toda a especificação desse tipo de container, o dry e do reefer, tá? Tem o flat rack, que são, eu vou colocar já vou apresentar o desenho deles aqui, que são containers que são utilizados para cargas que tenham medidas muito especiais ou com pesos acima dos limites. Então, já vou mostrar o desenho deles aqui, vocês vão entender como é que ele funciona. O open top, ele é multi-utilizado também, onde a parte de cima dele é aberta, aberta entre aspas, porque ele tem uma lona para cobri-lo, né? Ou seja, se você tem uma carga muito pesada e que não consegue colocá-lo pela porta, você pode colocar a sua carga através de guincho pela parte superior, por isso que é open top, a parte de cima aberta, ok? Então aqui vamos lá, e dentro desses tipos de equipamentos, o dry, o reefer, o open top, flat rack, tem ainda o plataforma, tá? Que ele é simplesmente
uma plataforma mesmo. Eu vou mostrar no último, acho que no último slide tem um desenho dele, mas dentro dos mais utilizados e de acordo com as possibilidades de infraestrutura no Brasil, são os contêineres de 20 e 40 pés. Tá? Então aqui tem todas as medidas internas, que é o mais importante para você, para que possa saber calcular a metragem, o volume de sua carga e o peso de sua carga e ver se esse equipamento comporta. Né? O seu agente de carga, obviamente, ele vai poder ajudá-lo no momento que você solicitar a contratação ou uma cotação. Tá? Mas aqui estão as medidas, 20 pés, geralmente fazendo uma conta rápida, porque existem algumas variações de centímetros de um armador para outro, de um tipo de equipamento para outro, não é totalmente perfeito, tá? Mas o container de 20 pés, via de regra, ele tem 6 metros externos, tá? 6 metros de comprimento por 2,40 mais ou menos de largura, tá? E por 2,40 de altura, arredondando, tá? Mas aqui estão as medidas deles, desses equipamentos, tá? Então o container de 20 pés está aqui, o container de 40 pés, a medida dele é o dobro da medida do de 20 pés, ou seja, mais ou menos 12 metros de comprimento na parte externa e interna, ok? Aqui estão as medidas e as capacidades, tá? O container de 20 pés tem 33 metros cúbicos de capacidade, o container de 40 pés tem mais ou menos 67 metros cúbicos de capacidade, tá? Nós temos também o container de 40 pés High Cube, ou seja, a gente chama ele de HC, por quê? Porque a altura dele é maior, ele tem 2,69 m, 2,70 m de altura interna, ou seja, e a capacidade dele passa do 67 do 40 pés normal para 76 metros cúbicos para o container de 40 HC, ou seja, aumenta praticamente 10 metros cúbicos de capacidade de carga. Tá? Aqui a mesma coisa para o container reefer, né, que existem as medidas aqui, já deixei tudo certinho, tanto de 20 pés, que não é muito utilizado, até eu ouvi perdão, alguns armadores falando que eles vão deixar de utilizar o reefer de 20 pés e utilizar mais o de 40 pés, tá? Tá aqui estão as medidas também internas dele, né? Aqui está o outro tipo de container, que é o flat rack, tá? Existe de 20 e 40 pés também, e esses são, reforçando, são os tipos de equipamentos mais utilizados no Brasil também, vocês já vão saber porque já vou falar lá no final. Tá, então o flat rack é isso aqui, ele é aberto em todos os lados, né, com exceção da frente e da traseira dele, onde a carga pode ter um excesso aqui de altura e de largura, tá? Sempre lembrando que esse tipo de transporte, nesse tipo de equipamento, ele é mais caro, ele necessita uma cotação muito especial e com as medidas de excesso muito bem apuradas. Ele tem que ter amarração e, por via de regra, existe alguns, ou a maioria dos armadores exigem uma certificação de amarração, ou seja, certificação de lashing, que nós chamamos no nosso dia a dia. Tá? O transporte é mais caro, por quê? Porque ele vai ter excesso de altura e de largura e ele vai ficar em algum local especial no navio, porque ele não pode ser empilhado como os containers reefer ou os dry, né? Justamente porque existem excesso de altura e lateral, né? Então, sempre vai ser mais caro. Cuidado, as medidas devem ser muito específicas. Para quem já tem experiência aí no comércio exterior, no dia a dia, sabe que os agentes de carga são bem rigorosos, pelo menos eu sou, quando se trata de um transporte por container, flat rack ou plataforma, justamente devido à cobrança do frete ou a tarifa de frete marítimo para esse tipo de carga, nesse tipo de equipamento, beleza? Então temos aqui o flat rack de 40 pés também, onde estão aqui as medidas, beleza? Temos a 40 HC, que eles chamam aqui, que ele é mais reforçado, né? Ele tem uma capacidade de peso de carregamento maior. Pode ver que o de 40 normal tem 38.800 quilos de peso máximo, e o 40 flat rack High Cube, que eles chamam, tá? Mas é reforçado, na verdade, ele tem 52.500 quilos de capacidade de carga, tá? Aqui estão rapidamente os open tops, né, que eu mencionei. Ele tem a porta traseira e também é aberto por cima, justamente para poder se colocar as cargas com guincho para dentro e para ser retiradas também, né? Porque às vezes o exportador consegue estufar a carga via porta, mas o importador não consegue, então às vezes eles solicitam que sejam embarcadas nesse tipo de container nos open tops, tá? Então 20 e 40, tá aqui um desenho, aqui uma fotografia com a lona em cima, às vezes pode ter excesso, tá?
para cima também, nesse tipo de equipamento open top, mas igual ao flat rack, ele vai ter uma tarifa de frete ou um valor de frete diferenciado por ter esse excesso e ele não conseguir ser empilhável, tá bom? Open top HC é a mesma coisa, estão aqui todas as medidas, capacidades, pesos, etc, etc, tá? E aqui é o que eu estava comentando, que são outros tipos de equipamento, né? O tipo plataforma, que ele não tem nenhum tipo de estrutura no comprimento, ou seja, ele pode exceder no comprimento, na largura e na altura, né? De novo, reforçando, ele vai ter uma tarifa de transporte de frete marítimo totalmente diferenciada e mais cara, e mais alta, na verdade, não é mais cara, mais alta, pelo fato de não ser empilhável. E também aqui tem o container isotank, apenas para fim de ilustração, que são os containers que transportam líquidos e químicos, tá? Existem outros tipos de container, como eu comentei lá nesse vídeo, o isotank geralmente é de propriedade dos próprios exportadores ou importadores que contratam somente o trecho ou do transporte marítimo, ok? Então, era isso que eu tinha para falar a respeito dos containers. Lembrando que em alguns países também existem outras especificações de containers. Por exemplo, existem containers de 10 pés, que por óbvio é metade do de 20 pés. Existem containers de 45 pés. Tá? Nos Estados Unidos, a título de curiosidade, também circulam containers de 53 pés. Tá? No Brasil não e nos outros países do mundo também não, né? Mas como os Estados Unidos têm duas costas e também é muito utilizável o transporte marítimo, então existem containers também de 53 pés. Tá? Mas o de 45 pés, por exemplo, que não é operado no Brasil, é operado em muitos países da Europa, Estados Unidos é operado, só que a estrutura portuária brasileira não permite o manuseio ou a movimentação desse tipo de containers, ao menos por enquanto, tá bom? Era isso que eu tinha para tratar a respeito desse modal de transporte, o transporte marítimo por container, né? E eu acho que eu consegui resumir bem aqui a respeito de todo o funcionamento desse meio de transporte, né? Lembrando também que ainda, em cima desse tema, ainda existe, claro, que sim, a possibilidade de fazer o pagamento desse frete ou pré-pago ou a pagar, que nós chamamos ou prepaid ou collect, aí vai depender muito do país, do tipo de operação, do Incoterm, logicamente. Então, é bom deixar claro que existe essa possibilidade para se pagar antecipadamente ou para se designar a pagar no destino também, mas consulte seu agente de carga ou o seu armador, caso você vá contratar diretamente, se aventurar a fazer isso. Claro que grandes empresas têm contratos diretamente com os armadores, né? Mas via de regra, a maioria das empresas, ao menos aqui no Brasil e no mundo, pelo que eu conheço, porque é o meu métier, contratam agentes de carga para intermediar esse tipo de operação, porque existe uma segurança maior, na questão de coordenação, que, como eu falei, nem tudo são flores, não é tão fácil assim, existem uma série de cuidados, existe documentações que devem ser analisadas previamente, enviadas para o exterior ou recebidas do exterior, no caso de importações. Então, existe algumas variáveis que tem que se tomar cuidado, e eu tratei ao longo desse vídeo, né? Mais uma vez, muito obrigado por assistir. No decorrer dos vídeos desse canal, nós vamos falar mais a respeito desse modal e desse transporte, muitas vezes. Se eu deixei alguma coisa de lado, por favor, comente nos comentários aqui do YouTube, ou me mande um e-mail através da minha página da internet, está aqui o endereço dela, vocês podem mandar um e-mail, eu vou postar esses links a respeito dos tipos e dimensões e capacidades dos containers, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui, fico feliz de estar conseguindo transmitir um pouco da minha experiência para vocês, espero que você, durante 26, tenha muitos embarques de exportação e que, para quem importa, tenha as suas importações muito bem coordenadas e que chegue tudo redondinho e de acordo, sem nenhum problema. Muito obrigado e até a próxima. Devo falar
para aproveitar a sequência, devo falar sobre transporte aéreo, que tem algumas peculiaridades, não é tão longo como o marítimo, mas existem algumas peculiaridades. Depois falo sobre transporte rodoviário internacional também, por consequência. Então tá, agora sim, muito obrigado mais uma vez, até uma próxima, que tenham excelentes embarques ou de exportação ou de importação. Tchau, valeu, muito obrigado.